Olá, sou Fernando Gelim. Hoje nós vamos dar continuidade no módulo Conselhos Importantes para Novos Cristãos, aqui na Escola Teológica Charles Spurgeon. Nós já vimos então que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é um conjunto de 66 livros escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos uma definição, a Bíblia como um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares que relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas de origem divina e não humana, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, foi valorizada por Cristo, pelos apóstolos e por muitos cristãos ao longo da história da igreja. Ela é auto-autenticadora. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a noção de que ela é a sagrada palavra de Deus. Portanto, nós não devemos dar ouvidos para aqueles que querem rebaixar a autoridade das Escrituras. Temos que tomar cuidado com o liberalismo teológico e, pelo contrário, devemos aprender com o exemplo, por exemplo, dos reformadores, do Sola Escritura, daqueles que voltaram para as Sagradas Escrituras e encontraram nelas a lâmpada para os seus pés, a luz para o seu caminhar. Nós devemos amar as Sagradas Escrituras. Vimos ali também algumas formas corretas de interpretação da Bíblia. No capítulo 2, trabalhamos a respeito do único Deus verdadeiro. Só existe um Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele não tolera ídolos. Um ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar do Senhor para adorar, e nós podemos idolatrar qualquer coisa, é um perigo. Como disse João Calvino, que o coração do homem é como uma fábrica de ídolos, e nós vimos que esse Deus que é único, Ele tem vários atributos. Ele é santo, justo, fiel, imutável, onipotente, onipresente, misericordioso, eterno. Ele também é um Deus que é triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos ali no batismo de Jesus, o Filho é batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba e a voz do Pai diz: esse é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Na grande comissão, quando os discípulos de Jesus são chamados a ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que o Deus das Sagradas Escrituras é um Deus que é triuno, um em essência e tripessoal. E a plena manifestação de Deus nós vimos que se dá na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus conosco, Ele é Emmanuel, isso que significa Deus conosco. E hoje nós vamos trabalhar aqui o tema: busque compreender corretamente o Evangelho. Como de costume, nós sabemos que cada capítulo vem com alguns versículos para memorização ou algumas frases sobre aquele tema. Vamos para o capítulo de hoje. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E aqui tem duas frases, uma de John Newton, que ele diz o seguinte: minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas: eu sou um grande pecador e que Cristo é o meu grande Salvador. E uma de John Bunyan, o escritor do Peregrino, uma frase de um personagem no livro dele chamado Cristão. Quando ele tem um encontro com a cruz de Cristo, diz o seguinte: o Senhor me deu descanso em seu pesar e vida em sua morte. Nesse momento, na alegoria de John Bunyan, o fardo de pecado dele cai quando ele encontra com a cruz. Hoje nós vamos para o capítulo de número 3, busque compreender corretamente o Evangelho. Nós já entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo Deus criou e viu que era bom. A imagem e semelhança de Deus foram criados homem e mulher, como nós vemos aqui em Gênesis. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Adão e Eva, apesar de não terem todos os atributos de Deus, poderiam se relacionar com Ele, poderiam responder moralmente diante dele. Adão era como um gerente da criação, como um representante legal da humanidade, e tinha a responsabilidade de guardar, de cultivar o jardim do Éden, como nós vimos aqui em Gênesis 2, no verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Adão podia relacionar-se com Deus, responder moralmente diante de Deus, comer de qualquer fruto, de qualquer árvore do jardim. Entretanto, havia uma lei que ele não poderia descumprir. Da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Nós encontramos esse texto em Gênesis 2, do 16 ao 17, diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente, então, o diabo, deturpou a palavra de Deus, dizendo: é certo que não morrereis, pelo contrário, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós vemos esse relato aqui em Gênesis, no capítulo 3, do verso 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Nós observamos aqui então como é perigoso negligenciar a palavra de Deus. A partir do momento que a serpente deturpou a palavra, que a serpente tirou a autoridade da palavra de Deus, Eva não teve mais como fundamento aquela autoridade da palavra, mas sim os seus próprios sentidos, aquilo que era agradável aos seus próprios olhos. Ela viu que o fruto era bom, agradável aos olhos, que ela queria ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então comeu o fruto e também deu ao seu marido, como nós vemos aqui em Gênesis 3, no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e também deu ao marido, e ele comeu. Então, nesse momento, os papéis se inverteram. Adão, que deveria proteger a sua esposa, foi omisso. Ele deixou ela conversando ali com a serpente, ainda recebeu ali aquela influência, comeu também do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os papéis se inverteram, Eva assumiu a liderança, Adão foi apenas submisso, e nós vimos a consequência disso. Os dois comeram do fruto e aconteceu uma coisa terrível que nós chamamos de queda. A queda foi devastadora para a humanidade. Por meio dela entrou a morte no mundo, afetando toda a descendência do primeiro casal, que já passou a nascer contaminado pelo pecado original. O ser humano então já é concebido em iniquidade, como cita Davi no Salmo 51, no verso 5. Ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Pela desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores. Nós vemos isso em Romanos, no capítulo 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a criação então tornou-se imaculada, manchada, afetada pelo pecado. O ser humano já nasce inclinado para aquilo que é mal, para a maldade. Nós observamos que o próprio filho de Adão, Caim, matou seu irmão por inveja. A sua descendência tornaria-se tão pecaminosa a ponto de Deus enviar um dilúvio para limpar a terra, e estava magoada, manchada de tanta pecaminosidade. Mas mesmo depois do dilúvio, ele ainda estava lá. O pior problema do ser humano, o pecado. E o salário do pecado é a morte. Morte física, espiritual e eterna. Que situação desesperadora. Todas as áreas da nossa vida, personalidade, faculdades, caráter, foram afetadas pelo pecado, como nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 3, no verso 10 ao 18. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma fizeram-se inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O ser humano é como uma fonte impura. Ele vive
anda, age, pensa de acordo com o seu pecado. Até mesmo as boas ações deste contêm uma dose de motivações impróprias. Sendo assim, a condição do ser humano caído é uma condição de morte espiritual. O pecador não pode fazer nada para salvar-se a si mesmo. Anda de acordo com o curso desse mundo, com o diabo e a sua carne. E a consequência disso é que a ira de Deus se manifesta contra ele. Talvez você olhe para você e pense assim: eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão ruim como os demais, nunca matei ninguém, eu nunca estuprei alguém, eu não sou tão perverso, como alguns que aparecem nos telejornais. Mas o padrão não são as outras pessoas, e sim um Deus totalmente santo. Vamos então passar pela lei de Deus para você observar se você é tão bonzinho assim como pensa. Os 10 mandamentos, por exemplo, podem servir como um raio-x que vão mostrar como é que nós estamos por dentro. Vamos lá. Antes de tudo, você acredita em Deus? Talvez sua resposta seja assim, né? Você já mentiu alguma vez? Provavelmente sim também, né? Quantas vezes? Muitas vezes perdeu a conta? Como chamamos quem mente muito? Mentiroso, né? Já falou o nome de Deus em vão? Quantas vezes? Blasfemo. Já cobiçou a mulher, ou o homem, né, no caso das mulheres, de alguém? Adúltero. Já odiou alguém? Homicida. Já desobedeceu seus pais? Rebelde. Se você quebrou um desses mandamentos, você quebrou a lei de Deus. Só de passarmos por alguns poucos mandamentos, nós já vemos que nós não somos tão bonzinhos assim como nós imaginamos, né? E o Senhor, Ele é um justo juiz que julga com retidão. E se eu e você formos julgados de acordo com o padrão divino, de acordo com a justiça perfeita do Senhor, o justo juiz, o que nós mereceríamos? Se você falou a condenação, você está certo, né? Que situação terrível. Tudo que nós mereceríamos seria a condenação. Certa vez, falando a respeito do capítulo 3 de Romanos, onde diz que tanto judeus quanto gentios pecaram contra Deus e todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus, o professor Marcos Granconato, ele fez uma ilustração mais ou menos assim. Imagine se você chegasse no médico e o médico está com seu laudo na mão e ele ia dizer assim: olha, a sua situação está de morrer, está tenso, eu não tenho o que fazer. É morte na certa. Aí quando você já está saindo desesperado, ele diz assim, mas... E esse mais é a notícia que seria mais importante para você, né? E realmente é muito interessante ter muitos mais na Bíblia, né? Então Paulo ele começa ali falando toda a situação de pecaminosidade do homem. E isso deve nos levar também a justamente pensar, e agora? Né? Nós pecamos contra Deus, nós quebramos as suas leis, nós merecemos a condenação. E agora? Quem poderá nos salvar? Quem pode pagar o preço por tão grande pecado? Se por um pecado de Adão trouxe toda essa consequência, quanto mais nós que pecamos tantas e tantas vezes, o que nós deveríamos esperar do Senhor? Quem pode nos livrar da ira de Deus? Então, gostaria de ler com vocês o capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa então é a mensagem do Evangelho, boas novas, uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. Esse Deus que é justo e santo também é um Deus de infinita graça, amor e misericórdia. Ele então enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, ao mundo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, viveu uma vida perfeita. Aquele que por meio todas as coisas foram criadas, que foi anunciado pela lei de Moisés e pelos profetas, por meio de quem todas as coisas foram criadas, estava no mundo, viveu uma vida perfeita, amou, ensinou, operou milagres e maravilhas, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, curou cegos de nascença,
coxos e entregou-se como um sacrifício para tirar pecados. Quando Cristo Jesus estava na cruz do Calvário, ele não estava simplesmente sofrendo porque pegaram ele fazendo alguma coisa errada, porque Judas o traiu, porque os judeus o conseguiram o pegar. Ele entregou a sua vida. Ele foi morto por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A ira de Deus que deveria cair sobre pecadores como nós, cai sobre o seu Filho. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ou seja, Adão pecou, o seu pecado foi imputado a nós, todos nós fomos afetados pelo pecado original e pela nossa própria inclinação para o mal, nós cometemos também muitos outros pecados. Mas quando Cristo Jesus vai até a cruz do Calvário, é morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, nós nos arrependemos e cremos no sacrifício de Cristo, todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, são imputados a Cristo. E a justiça de Cristo é imputada a nós e dessa forma nós somos justificados diante de Deus. Vamos observar aqui em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode em casa estudar todo esse capítulo de número 5. O livro, o chamado ao Evangelho, a verdadeira conversão, de Paul Washer, ajuda a gente a compreender as boas novas, definindo da seguinte forma: conforme o plano eterno de Deus e seu bom prazer, o Filho de Deus, igual ao Pai, a exata representação de sua natureza, voluntariamente deixou a glória do céu, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu o Deus homem, Jesus Cristo. Andou sobre essa terra em perfeita obediência à lei de Deus, e então, na plenitude do tempo, foi rejeitado pelos homens e crucificado. Na cruz, ele carregou os pecados de cada um de nós, foi desamparado por Deus, sofreu a ira divina e morreu condenado. No terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos e, como uma declaração pública de que sua morte foi aceita, o castigo pelo pecado foi pago, as demandas da justiça foram satisfeitas, a ira de Deus foi aplacada, 40 dias após a ressurreição, Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, ascendeu ao céu, onde se assentou à direita de Deus Pai, e a ele foi dada glória, honra e domínio sobre tudo. Ali, na presença de Deus, ele representa o seu povo, intercede com pedidos especiais a Deus em nosso favor. Essa é a boa nova de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. O cristão só está na posição de justo pelos méritos de Cristo. Ele nos salvou da condenação do pecado, aplacando a ira do Pai, morrendo como um sacrifício em lugar de pecadores. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus não morreu simplesmente para dar um bom exemplo. Ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ele se entregou como um sacrifício para tirar pecados. Aqui a gente tem uma gravura, você pode ver aí, do personagem cristão, como eu mencionei, do livro Peregrino de John Bunyan, quando ele conseguiu se livrar do fardo de pecados ao contemplar a cruz. Nesse momento ele disse: o Senhor me deu descanso em seu pesar e vida em sua morte. Se você crê em Cristo, saibam que eram os nossos pecados naquele madeiro. Ele estava sendo punido em nosso lugar. E essa é a maravilhosa notícia que nos traz paz e esperança. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é um resumo das boas novas do Evangelho, como nós observamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, do 3 ao 4. Abra comigo, por favor. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
aprendemos aqui então duas coisas entre as mais importantes que precisamos saber nessa vida, resumidas na frase: minha memória já quase se foi, mas eu me recordo de duas coisas. Primeiro, que eu sou um grande pecador, e a segunda, que Cristo é o meu grande Salvador. Se nós pararmos para observar, a pregação do Evangelho ela segue uma lógica: Deus, homem, Cristo, resposta. Deus criou todas as coisas, Deus criou seres humanos à sua imagem e semelhança, Deus é justo, santo, todo-poderoso. Deus, né? O homem pecou contra Deus, o salário do pecado é a morte física, espiritual e eterna. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Deus enviou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, né? Deus, homem, Cristo. Cristo Jesus ao mundo, viveu uma vida perfeita, entregou-se como um sacrifício na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Naquela cruz, a ira de Deus caiu sobre o seu Filho no lugar de pecadores. E a resposta é arrependimento e fé. Arrependa-se e creia no Evangelho, que é o tema do nosso próximo capítulo. Então, só para a gente, de uma forma didática, compreender a mensagem do Evangelho, caso você queira transmitir para outras pessoas. Então nós vamos agora para nossas dicas práticas. Quanto mais nós compreendemos as terríveis consequências do pecado, como a gente citou aqui, morte física, espiritual e eterna, e a condição desesperadora do ser humano morto em seus delitos e pecados, sem poder para salvar a si mesmo, e observar tão grande salvação, isso deveria nos fazer exaltar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus, dar graças a Deus pela sua maravilhosa graça. Como diz essa canção, maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu posso ver. Amazing Grace, John Newton. Busque compreender cada vez mais as boas novas. Medite nas Escrituras. Examine você mesmo para você ver se está na fé. Coloque a sua vida diante de Deus em oração. Confesse os seus pecados. Clame a Ele e agradeça ao Senhor por tão grande salvação. Outra coisa, compartilhe com outras pessoas essa poderosa mensagem do Evangelho, que em resumo, ali em 1 Coríntios 15 nós vimos que são as boas novas de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Utilize essa sequência que eu falei: Deus, homem, Cristo, resposta. Temos algumas indicações aqui. O livro O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer, muito bom. Um livro bem pequeno que dá para você ler num dia, mas com conteúdo poderoso que vale a pena você ler. E o outro livro também essencial, é um clássico, O Peregrino, de John Bunyan. Então as doutrinas abordadas aqui: a martiologia, a doutrina do pecado, e a soteriologia, a doutrina da salvação, né? Então aguardo vocês até a próxima aula. O tema será arrependa-se, creia no Evangelho, não perca. Deus te abençoe e até a próxima.